E essa é uma carta muito rica, com muitas informações, e para que você tenha proveito de tudo isso que vai ser colocado aqui, nós vamos estar orando agora, pedindo que Deus fale ao seu coração nesse momento. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós queremos pedir que o Teu Espírito fale a cada coração que vai participar desses encontros, dessa série, nessa carta tão maravilhosa. Pedimos que o Senhor traga alimento para as nossas almas, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Essa carta de Paulo a Filemon, vocês que já devem ter lido, é a carta mais curta de Paulo. É uma carta muito curta que, se você estiver lendo aí, quiser ler, e eu aconselho você a ler aí também na sua casa, você vai gastar aí no máximo 2 minutos para fazer essa leitura. Essa é uma carta muito pessoal do apóstolo Paulo. Ela é uma carta muito polida que foi escrita para o seu amigo Filemon. Apesar dela ter pouca teologia, ela é uma carta que vai tratar de vários temas e vai apresentar também um pouco do contexto histórico daquela época e também sobre detalhes sobre a igreja primitiva. E ela traz você já deve ter percebido aí, que ela traz uma estrutura de uma carta greco-romana, que tem ali, como diferente de hoje, que a gente tem o remetente e o destinatário, cada um de um lado do envelope, naquela época eles já traziam ali no início, e ela segue uma estrutura daquela época, uma carta muito bem feita. E essas cartas, no primeiro século, elas tiveram uma importância assim, muito grande, porque, imagina, o apóstolo Paulo, que tinha que visitar muitas cidades, um lugar muito longe um do outro, numa época que não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha mensagem, não tinha internet, não tinha nada disso. E essa carta que foi mandada da prisão de Roma para a cidade de Colossos, essa carta ela percorreu mais ou menos 3.000 quilômetros até chegar no seu destinatário. E essas cartas, elas eram escritas originalmente em papiro. É um material que degradava muito rapidamente e que posteriormente elas foram transferidas. No lugar de papiro, eles começaram a usar um couro de cabra, que era um material mais durável, que era chamado aí de pergaminho. E Paulo, ele não tinha, muitas cartas dele, não era ele que escrevia, ele tinha um secretário, um escriba, um amanuense que escrevia para ele, e muitas vezes na saudação ele falava, olha, a saudação é de próprio punho, eu, Paulo, porque é assim que acontecia. Eu vou mostrar para vocês agora como que era uma carta, uma cópia de uma carta do 4º século. Olha aí, ela toda escrita em grego. Essa é a carta de Filemon, uma carta do 4º século. Nós vamos fazer a leitura aqui agora. Não, estou brincando. Ela é muito interessante, toda com letras maiúsculas, mas era assim, essa é uma cópia muito antiga do 4º século. E, basicamente, o resumo dessa carta, eu vou já colocar para vocês, é que Paulo vai escrever essa carta para o seu amigo Filemon, pedindo que ele demonstrasse amor cristão para o seu amigo, perdoando o amigo, né, o escravo Onésimo, que ele havia fugido da cidade de Colossos, provavelmente levou algumas coisas do seu senhor, e foi para Roma, encontrou com Paulo, e lá ele se converteu,
Mas como ele estava com Paulo, começou a surgir um zum lá, por causa de algumas pessoas que chegaram lá na cidade de Roma. Então Paulo resolveu escrever essa carta. Eu poderia, usando essa carta aqui, abordar vários temas, como, por exemplo, o perdão do Senhor ao seu escravo. Eu poderia falar aqui também sobre o tema amor. Poderia falar também aqui sobre relacionamentos. Mas eu quero tratar de um outro tema com vocês aqui nesses próximos encontros, que é um tema, eu vejo muito, que está muito contido aqui nessa carta, que é baseada no versículo 11. O versículo 11, ele diz assim, ele, falando de Onésimo, né? Antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. O apóstolo Paulo, aqui nesse versículo 11 dessa carta, ele vai fazer uma brincadeira com o nome de Onésimo. O nome de Onésimo significa útil. Então ele coloca assim, antes ele te foi inútil, akrestros, a palavra grega que ele usa. Atualmente, porém, ele é útil, eukrestos, a outra palavra, uma brincadeira com o que aconteceu com ele. E nessa carta, por causa disso que aconteceu aqui com Onésimo, a gente vai aprender uma lição muito importante, que é que Deus ele pega pessoas estigmatizadas, pessoas que a sociedade não dá nada para elas. Sabe assim, quando você vê uma pessoa e fala assim, aquele ali não tem jeito, aquele ali é uma tranqueira. E Deus pega essas pessoas e transforma essas pessoas. Se você prestar bem, na Bíblia nós temos alguns exemplos. Eu lembro uma vez que eu estava numa igreja, então uma professora deu o nome de cada personagem da Bíblia para você falar uma coisa boa daquele personagem. Então todo mundo estava falando bem dos personagens da Bíblia e o meu personagem foi Moisés. E quando chegou a minha vez de falar, eu falei assim, olha, o meu personagem, ele foi um tranqueira, ele matou uma pessoa, ele fugiu, ele era um camarada duro do coração. E o nome desse camarada é Moisés. Aí o pessoal ficou assustado, né? Porque como se viu assim, Moisés? Mas Deus, ele pega essas pessoas. Moisés falava assim, eu não sei falar, eu sou pesado de boca, manda meu irmão, eu não levo jeito. Deus falou, não, eu quero você mesmo. E ele falava assim, mas eu não tenho condições. Deus falava para ele assim, Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Então Deus falava assim, então pega a vara, que vai ser através da vara que eu vou te usar. E Deus usou a vara de Moisés porque ele era um cabeça dura. Se você pegar outros personagens da Bíblia, por exemplo, Davi, quem foi Davi? Davi, ele era o oitavo filho de uma família, e quando foi para ele antes da escolha do rei de Israel no lugar de Saul, chegaram perto de Jessé, trouxeram todos os filhos. Por fim, nenhum daqueles filhos seria o rei, aqueles de nome mais importante. Aí falou, tem mais alguém? Tem o Juninho que está lá cuidando das ovelhas, então traz ele. Traz lá o estigmatizado, o Juninho, o mais novinho. E foi Davi, esse era Davi. E foi esse que Deus usou. Quando a gente estuda ali no início dos evangelhos, quem é que Jesus chama? Jesus inicialmente ele vai chamar os pescadores, pessoas que ficavam só pescando, e eles eram Pedro, André, Tiago, João. Eles eram iletrados, incultos, eles eram ali pouco conhecimento. E Jesus, ele foi chamando essas pessoas, pescadores galileus. Na época ali, né, já era pescador e galileu ainda. Olha o que se passava, né? Jesus chamando esse pessoal. Eu sei que no meu ministério,
Eu tive a oportunidade de conhecer uma lista enorme de pessoas que, no passado, ninguém dava nada para elas, pessoas que, detentos, maconheiro, ladrão, bandido, gente de tudo quanto é jeito. E a gente vê na história dessas pessoas hoje, são pessoas transformadas, são pessoas que foram transformadas por Deus e usadas por Deus. História assim, muito interessante do que Deus faz na vida da pessoa. Então é esse tema que nós vamos estar falando aqui no livro de Filemon. E a carta, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir. A carta começa trazendo aqui a autoria dela, né? Paulo. O nome de Paulo como autor não é questionado. Aparece aqui na carta, em vários versículos, né? Como Paulo prisioneiro. E tanto as evidências internas e externas na história ali dos primeiros séculos, há atestado de que Paulo foi o autor dessa carta. E uma coisa que é interessante, que Paulo sempre usou nas suas cartas, assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, e algumas vezes ele usava servo de Cristo. E aqui agora ele está usando Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E ele estava preso. Ele estava preso numa casa que fora alugada lá em Roma, e ele ficou ali do ano 60 ao ano 62 aproximadamente, e ele foi para lá preso porque ele apelou para César, e ele, como um cidadão romano, ele foi e ficou lá aguardando chegar as suas acusações que eles fizeram lá na Judéia, de tudo que ele era um camarada que tumultuava, um camarada complicado, um camarada que estava com os ensinos esquisitos, causando tumulto por onde que ele passava. Então ele estava para lá aguardando o julgamento dele. E aqui é interessante que ele usa essa palavra aí, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não era prisioneiro de César, ele não era prisioneiro ali do império, mas ele era prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não atribui a sua prisão aos seus inimigos, aos seus adversários, e muito menos a um descuido de Deus, do plano de Deus, porque agora ele está numa situação difícil, ele está preso. E o apóstolo Paulo, ele não se via como um coitadinho, um sofredor. Olha o que aconteceu comigo. Ele não era um camarada mimizento. E quando ele fala assim, Paulo prisioneiro de Cristo Jesus, ele estava falando quem é que governava a vida dele. Não era o império, perseguição e César. Ele falava que quem governava a vida dele era Cristo Jesus. E ele fala também a quem ele pertencia, que é a Cristo Jesus. E ele estava afirmando também que toda aquela prisão dele não estava frustrando o plano de Deus. E ali, naquela prisão, ele não ficava ali murmurando, porque ele via aquela prisão como local da vontade de Deus. Então muita gente ficou assim naquela época, no primeiro século, coitadinho do Paulo está preso, o que vai acontecer? E o que vai acontecer com a gente agora? E o apóstolo Paulo, ele tinha um outro pensamento, e lá no livro de Filipenses ele escreveu o seguinte, ele falou assim, olha, quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias, as minhas algemas, a minha prisão em Cristo se tornaram conhecida de toda a guarda pretoriana, aquela guarda principal daqueles soldados e todos os demais. Olha só, a prisão dele serviu para ele levar Cristo àqueles soldados importantes e a muitos outros.
E aqui ele fala, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar mais ousadamente, sem desassombro, sem preocupação, a palavra de Deus. Então, olha só, o apóstolo Paulo via tudo aquilo como a mão de Deus usando ele numa situação difícil. Quando Paulo estava ali preso nessa cadeia, ele escreveu várias cartas. Algumas provavelmente se perderam, com certeza, mas algumas chegaram entre nós, que foi a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e essa carta de Filemão que foi escrito na prisão. Provavelmente Colossenses e Filipenses foram escritos na mesma época e foram enviadas juntas para a cidade de Colossos. Então, gente, essa prisão de Paulo aqui, quando ele fala Paulo prisioneiro de Cristo, isso mostra que a gente muitas vezes quando vê uma situação difícil, tribulação, uma coisa que está dando errado, por causa da nossa cultura, a nossa cultura é assim, a gente quando o cara está indo bem, tem carro, está com saúde, está com tudo, então eles percebem a mão de Deus. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de perceber a mão de Deus quando as coisas estão dando errado. E o apóstolo Paulo ele não tinha essa percepção. Em um outro texto de Filipenses, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você já aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? A gente só vai aprender a viver contente em toda e qualquer situação quando a gente conhecer aquele que toma conta da gente em toda e qualquer situação. Nós estamos estudando aqui na igreja a história de José. José, ele chegou no fundo do poço, mas não chegou no fundo da sua vida. É isso que o Zambelli está estudando aqui na igreja. Porque muitas vezes uma coisa que para a gente parece que não faz sentido na história, na nossa vida, Deus, Ele está usando aquilo para um propósito que a gente não entende. Tem um versículo que fala assim, todas as coisas cooperam para o bem. Uma tradução correta desse versículo é o seguinte, Deus faz todas as coisas cooperar para o bem. O autor, o sujeito dessa frase é Deus. Então é isso que acontece quando Deus pega uma pessoa, uma situação, em situações adversas e transforma. Um outro remetente que aparece nessa carta é Timóteo. Eu não vou falar muito de Timóteo, não vou falar muito também sobre Paulo, porque nós vamos estudar sobre Paulo na escola dominical aqui alguns dias, mas aqui a gente vê ele falando sobre Timóteo. Timóteo, uma coautoria, ele era um jovenzinho, tímido, e que não tinha, assim, o pessoal não desacreditava ele muitas vezes, ele vivia muitas vezes aí doentezinho, camarada tímido, mas foi um companheiro de Paulo, um homem que foi usado por Deus e que Deus usou na vida de Paulo para poder realizar o ministério naquela situação. E essa carta, ela foi enviada para um tal de Filemão. Olha lá, o texto fala assim, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e aqui ele coloca também mais algumas pessoas, e a irmã, não a irmã de Filemão, né? A irmã em Cristo, né? Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, uma figura de linguagem para falar que esse Arquipo aqui, ele participava da luta da pregação do Evangelho, e a igreja que está em tua casa. Eu quero falar um pouco aqui sobre esse Filemão aqui, essa autoria. Filemão, ele era um homem, senhor de escravo, ele era um homem muito rico.
tem aqui essa Áfia, que muitos comentaristas acreditam que ela provavelmente era a esposa de Filemão, e Arquipo era provavelmente o filho desse casal. E aqui fala que o destinatário também é a igreja que está em sua casa. Ou seja, essa carta foi mandada para várias pessoas, não era uma carta só para Filemão, e estava endereçada também para a igreja que estava em tua casa, porque esse assunto que vai ser tratado na carta era um assunto público. Um camarada lá de Colossos, que era conhecido desse pessoal, estava com Paulo, se converteu e Paulo estava com ele. Então ele precisava falar para todo mundo da igreja, para evitar zum, provavelmente. Porque um tal de Epáfras, ele estava preso com Paulo em Roma, e provavelmente ele deve ter falado assim: olha, esse cara ele é escravo lá e ele fugiu. Então, para evitar a confusão, ele pegou e escreveu essa carta. E eu quero destacar aqui esse personagem, Filemão. Eu vou falar mais sobre esse Filemão hoje, sobre esse personagem, que o nome dele significa amoroso, afetuoso. Ele era lá da cidade de Colossos. Provavelmente ele se converteu com uma pregação de Paulo quando ele esteve lá na cidade de Éfeso durante um bom tempo ali. E é interessante que esse Filemão, ele não era um teólogo, ele não tinha um curso de teologia, ele não era um apóstolo, ele não era um missionário, não tinha feito cursos em lugar nenhum, mas ele era um homem útil no reino. E ele era um homem útil no reino. Eu quero destacar aqui agora algumas qualidades desse Filemão. E o apóstolo Paulo começa aqui nessa carta sua fazer alguns elogios a esse Filemão. Ele fala assim: ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente vê que ele é chamado de amado, de querido, e é também chamado de colaborador, aquele que trabalha junto, né, que está na mesma obra junto. E esse Filemão, ele tendo dinheiro, tendo grana, ele poderia ter optado por uma vida de desfrute, de viagens, curtindo a vida, poderia ter desfrutado assim, uma vida boa, mas ele resolveu ser um colaborador, um homem que escolheu correr o risco de vida. Tanto é que fala aqui que ele abriu uma igreja em sua casa. Você sabe o que significa abrir uma igreja na sua casa no primeiro século? Fazer uma coinonia hoje numa casa é bem tranquilo, né? Todo mundo gosta, os vizinhos até falam: opa, aqui tem crente do lado, né? Mas naquela época, o camarada estava correndo risco, porque o imperador ali era o Nero, camarada perigoso, né? Não havia templos naquela época, o templo surgiu alguns séculos depois, e havia muita perseguição, e nós estamos caminhando para isso também. Perseguições, agora a gente está tendo muita reunião nas casas, o pessoal já está querendo aí fechar a igreja. Mas é interessante que desde aquela época, e eu tenho percebido também em muitas famílias, que pessoas que abrem as suas casas para o estudo da palavra, para a pregação do evangelho, essas pessoas são abençoadas. Eu conheço muita gente, muitas famílias, quando a pessoa abre, não só pessoalmente, mas também todo mundo, uma coisa que acontece porque, já pensou, Deus se agrada
disso, quando a pessoa abre a sua casa, não é uma pessoa ensimesmada, egoísta, mas abre a sua casa para o estudo da palavra, e principalmente aqui naquela época. Então esse Filemon, ele era um colaborador, mas também a sua família era comprometida com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele, no versículo 4, ele fala uma outra coisa interessante, falando assim: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações. Ou uma outra tradução poderia ser assim: sempre dou graças ao meu Deus, sempre quando eu lembro de ti nas minhas orações. Paulo reconhecia em Filemon algumas qualidades. Paulo olhava, quando ia fazer oração, ele percebia muita coisa que esse Filemon fazia e agradecia a Deus. Falava: oh, Deus, eu quero agradecer pela vida do Filemon. Ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ele é um camarada muito bom. E ele tinha motivos de agradecimento na sua oração. Hoje em dia, às vezes, você lembra infelizmente, você lembra de algumas pessoas e você tenta lembrar-se de alguma coisa para agradecer a Deus pela vida dela e não encontra. Tem pessoas que você ora, você tem motivo de gratidão, mas tem gente que você não consegue achar nada. Filemon não, sempre quando Paulo orava, ele fala assim: olha, eu lembro de ti, sempre eu dou graças ao meu Deus, sempre lembrando de ti nas minhas orações. E ele continua descrevendo aqui as virtudes desse homem. Ele não para por aqui. Na introdução de uma carta romana, tinha um período assim do remetente, destinatário, e uma parte de gratidão, de oração, de agradecimento aos deuses por causa da vida daquele destinatário. E aqui Paulo, usando isso, ele fala: dou graças ao meu Deus por causa disso que está acontecendo. Mas Filemon, a gente vê outras virtudes nele. A gente aqui vê no verso 5 e 6, ele tinha uma fé prática, uma fé que transformava assim, aquele conhecimento seu em obras. A fé dele era tanto vertical como também horizontal. A fé vertical resultava em algo horizontal para com as pessoas. Porque ele descreve aqui: olha, estando ciente do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Aqui dá a entender que Paulo está falando que ele tinha fé em Jesus e em todos os santos, mas não é que ele tinha fé nos santos, né, nas pessoas. A NVI traz uma outra, que é uma outra versão da Bíblia, que traz assim: fé no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Ele tinha fé em Jesus e amor para com todos os santos. Esse aqui é um texto assim difícil de interpretação no original, mas basicamente ele vai falar que a questão da fé de Filemon e a questão assim das obras que ele tinha. E ele fala assim: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, poderia ser assim, para que o compartilhar da sua fé, quando você estiver compartilhando sua fé, baseada no pleno conhecimento, na epignosis, o conhecimento pleno de todo o bem que há em nós para com Cristo, não de todo o bem que há em nós, mas o bem que há em nós para com Cristo. Que isso possa resultar numa coisa produtiva, que possa ser eficiente, que possa
produzir um resultado. Que esse conhecimento que você tem de Cristo possa crescer cada vez mais para que o seu trabalho seja eficiente e penetre em todas as áreas da sua vida, e cause mudanças. Porque às vezes a pessoa ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela entra só em alguns cômodos da vida e não entra em alguns outros que a pessoa prefere guardar, deixar aquele quartinho ali fechado para que a palavra não produza resultados. E Paulo está colocando isso aqui, olha, a minha oração é para que você aumente mais e mais, que seja mais produtivo, que você seja assim mais útil no Evangelho. E aqui agora ele vai fazer apresentar uma outra característica de Onésimo, que a gente vê aqui no verso 7. Ele fala assim: pois tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos, santo na Bíblia, no significado não é que santo é uma pessoa sem pecado. Santo é uma pessoa separada, que foi separada por Deus para uma determinada obra, ou poderia ser também uma pessoa convertida, uma pessoa salva que foi separada por Deus. E ele fala aqui, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. E essa palavra aqui, conforto, eu tive grande conforto. O apóstolo Paulo está falando dele, falando assim, olha, Filemon, eu fui encorajado por causa disso que você está fazendo. A sua vida, ela me encoraja. A sua vida, ela é útil. A sua vida que você está produzindo, está fazendo uma coisa muito boa em todo mundo. E ele fala, porquanto o coração dos santos, essa palavra coração aqui no original, poderia ser traduzida assim, porquanto o intestino dos santos, porque a palavra grega é a palavra para entranhas. Antigamente, eles atribuíam aos intestinos a fonte dos sentimentos. Algumas vezes usava a palavra néfros, rim. Na nossa cultura, nós usamos coração como a fonte dos sentimentos. A sede das emoções, dos sentimentos. E aqui ele fala, ó, porquanto a parte íntima das pessoas tem sido reanimada. Tem sido reanimado. Essa palavra reanimado também é muito importante. É uma palavra que significa assim, você fazer uma pessoa parar de um estresse que ela está fazendo, daquela correria, daquela vida agitada, você fazer essa pessoa parar, você fazer essa pessoa descansar para que ela possa continuar o seu trabalho. Esse que é o significado da palavra aqui, anapauo, uma palavra grega que significa você parar e de fazer um determinado trabalho e recompor as suas energias para você continuar. E isso que Filemon fazia, falou, olha, o coração dos santos, eles estão recebendo um refrigério. Jesus usou essa palavra quando ele falou assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a mesma palavra, de aliviar, de você receber um consolo. Algumas pessoas, eu sei que elas têm uma capacidade de, quando você chega perto delas, você conversa com ela, elas te botam para cima, elas te animam, elas trazem para você um novo pensamento, parece que a coisa muda. Tem gente que tem essa capacidade. E eu acho muito importante numa igreja, principalmente nesse período aí de pandemia que nós estamos vivendo, que está todo mundo aí com ansiedade, com tristeza, com vontade de morrer, vontade de pular de ponte, de prédio, de tudo.
Tem muita gente fazendo isso. Aliás, a gente vai fazer uma série aqui na igreja sobre essa questão de ansiedade diante desse quadro que nós estamos vivendo. É muito importante nesse período a gente buscar conselho de pessoas. Filemon era uma pessoa que aconselhava os outros, ele trazia consolo. A gente tem que procurar, porque todos nós, temos momentos de tristeza, de depressão, dias de trevas. É isso que Eclesiastes fala, né? Que há dias de trevas, porque eles são muitos. Então eu vejo aqui essa necessidade na vida aqui da igreja. Aqui em Paulo Afonso a gente tem o Zambelli aí, que vocês podem procurar, que ele é um conselheiro, mas tem outros conselheiros aqui também na igreja. Ou seja, a gente vê nesses primeiros 7 versículos aqui dessa carta, que Paulo, ele expressava toda a sua gratidão por um homem, por tudo aquilo que ele tinha feito. 7 versículos elogiando. Isso não era bajulação. Tem gente que confunde elogio com bajulação. E é importante essa questão de você expressar uma gratidão por uma pessoa. Numa igreja, às vezes, as pessoas elas acham assim, eu não preciso agradecer, eu não preciso falar, eu não preciso agradecer o fulano. Mas isso faz parte, não tem nada de errado nisso. Às vezes você vê uma pessoa que faz um monte de coisa boa, você fala, eu não vou falar não, porque ele sabe que é isso mesmo. Infelizmente, a gente só vê as pessoas elogiando os outros depois que elas já morreram. Eu vejo muito isso em funeral, cemitério. É ali que as pessoas recebem elogios. E tem muita gente que dá vida para os outros, trabalha, investe, ajuda, e a pessoa não agradece, não ressalta tudo isso, né? Eu lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja no Dia das Mães e eu comecei a falar sobre as mães, fiz a pregação e falei tudo que as mães fazem para uns filhos até uma certa idade. Depois eu falei assim, olha, vocês, agora filhos, vão até a mãe de vocês vão dar um abraço nela. E quando eles saíram, assim, meio tímidos, foram cada um procurar sua mãe, que estava ali dentro, em algum canto, uma igreja grande. E quando eles abraçaram a mãe, você só via choro na igreja. Porque as mães ouviram aquelas palavras e aquilo faz um bem. Então essa questão de você expressar o que você sente é uma coisa boa. Qual foi a última vez que você elogiou uma pessoa? Faz quanto tempo? Um mês? Um ano? Então isso é o que aparece aqui nesses primeiros versículos, de um homem que ouviu o evangelho e se tornou útil, operante, ativo no evangelho. E para terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Será que você tem sido uma pessoa útil no reino de Deus? Você tem sido uma pessoa útil? Você pode pensar assim, mas eu tenho uma família muito grande para cuidar. Não tenho tempo. Eu tive o privilégio de aprender com meu pai. O meu pai teve 12 filhos, trabalhava fora, tinha vários empregos, um homem que tinha problema de saúde também. Mas a vida dele, domingo à tarde, durante a semana, pregava todo final de semana, um homem ativo, escreveu assim, vários livros, porque ele procurava ser útil no reino de Deus. Então o trabalho e a falta de tempo, isso não é empecilho para você ser útil no reino de Deus. Mesmo que você tenha que trabalhar aí 12 horas por dia, ainda dá tempo de você fazer alguma coisa. Você pode pensar assim,
Eu não tenho curso de teologia. Filemon também não tinha curso de teologia. E eu conheço várias pessoas que não têm curso de teologia e são pessoas úteis. Ontem eu recebi um vídeo de um amigo meu, de um senhorzinho, bem simplesinho, mas simples mesmo, que ele estava pregando numa cidade do sertão. E ele estava no meio da rua pregando para todo mundo. E usando versículos da Bíblia e falando. E ele falou assim, eu sei que nessa cidade aqui não tem ninguém que acredita no Evangelho, mas eu vou pregar. O homem, ele não deve ter nenhuma escolaridade, mas ele estava sendo útil numa cidadezinha. Você pode pensar assim, eu não preciso ser útil, não posso ser útil, porque eu sou uma pessoa tímida, eu não consigo falar. Eu, por ser o Júnior da família, por ser o mais novo da família, eu sempre pensei assim também. Quando eu era criança, eu falava assim, eu nunca vou estar à frente numa igreja pregando. Mas à medida que você esteja disposto a ser uma pessoa útil no reino de Deus, Deus capacita. Moisés também, ele falou, eu não levo jeito. Deus falou, eu quero assim mesmo. Deus não fica procurando a pessoa que acha que está com tudo. Deus prefere pessoas fracas para ele poder trabalhar na vida dessas pessoas e as pessoas aprenderem que a nossa suficiência vem de Deus. Eu lembro uma vez que eu estava numa igreja e de repente não tinha o professor da escola dominical e o professor da escola dominical começou apareceu um outro professor e começou a dar uma aula sobre João Batista. E ele falou 5 minutos e falou assim, gente, o meu repertório acabou. E eu estava sentado ali e eu falei assim, gente, e eu também não tinha condições. E naquele dia eu falei assim, eu vou agora entregar minha vida para poder estudar a palavra de Deus, porque eu vou querer ensinar também. E foi isso que eu fiz. Então a gente pode trabalhar fora, pode ter emprego, pode estar nessa correria toda e Deus usar. A pessoa pode falar assim, eu não tenho recursos, eu não tenho isso, mas a primeira coisa, a pessoa está disposto a colocar a sua vida diante de Deus. E a pergunta é, como que está a sua agenda? Será que na sua agenda você acrescentou Deus aí para você ser útil também no reino de Deus aqui em Paulo Afonso ou aí em Povoados? Eu lembro uma frase muito interessante num livro que eu li, que eu não sei aonde, que o autor falava assim, que Deus multiplica o tempo a ele dedicado. Que você que ouviu essa primeira mensagem, que fala de Filemon sendo um homem útil ao reino de Deus, que você que tem aí recursos, tem inteligência, tem capacidade, tem saúde, tem força, tem carro, tem recursos, que você esteja também tendo esse mesmo pensamento de entregar a sua vida para ser usada por Deus, para você ser uma pessoa útil no reino de Deus. Que Deus possa abençoar todos vocês e que vocês pensem nessa mensagem e leiam essa carta e semana que vem nós iremos continuar. Muito obrigado.